Vamos falar sobre começa hoje a venda dos ingressos para um jogo de esse domingo ou outro, no dia 12, contra o América Mineiro, às 6h30 da noite em São Januário. Vamos falar brevemente sobre valores e deixar aonde você pode comprar os ingressos, o link da descrição. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E como vou falar agora, esse domingo, era para ser esse domingo, Vasco e Cruzeiro no Mineirão, mas o Roger, o Office, vai fazer um show lá, lembrando os velhos tempos do Pink Floyd, e vai fazer o show no Mineirão, e por isso o jogo foi adiado para o dia 22 de novembro. Com isso o Vasco vai passar o domingo secando os adversários direto contra o rebaixamento. Vai ter um jogo a menos e volta a campo no outro domingo contra o Coelho Mineiro. O América é um adversário perigoso, já está matematicamente rebaixado. Mas olha, ele não vai querer, obviamente ele não vai querer ir sozinho. Ainda tem duas vagas que todo mundo está querendo evitar. O Curitiba também já está rebaixado. E são duas vagas que Vasco, Santos e Cruzeiro. Olha só, os times de transição, tudo brigando para não cair. O Corinthians ainda tem possibilidade de rebaixamento. O Cuiabá ainda não chegou nos 46 pontos, ainda pode ser rebaixado. Quer dizer, é uma luta enorme para quem não vai cair para a segunda divisão. Duas vagas que todo mundo está querendo fugir dela. E o Botafogo lá em cima colocou emoção no campeonato, lutar pelo título. Pode ser até ultrapassado nesse final de semana, caso o Palmeiras tivesse o Flamengo. Então, quer dizer, é um fim de brasileiro emocionante para o lado bom e o lado ruim da tabela. E a gente, infelizmente, está no lado ruim pelo péssimo, se aquilo pode ser chamado de planejamento, feito pelo seu Paulo Brax, Abel Braga, que não vai ficar ano que vem, e o Maurício Barbieri, que ainda continua, vou chamar até o fim desse ano, de projeto de treinador. E eu acho que está pagando um preço por esse péssimo primeiro turno que fez. Um preço, quando a SAF foi aprovada, a gente achou que o salário em dia, os salários estão em dia, aquela luta, aquele sofrimento dos últimos 20 anos, teria ficado do passado, mas infelizmente esse ano, para ser educado, vamos dizer, inexperiência do Paulo Brax, se bem que eles trabalham em outros lugares, como o próprio América Mineiro, o adversário no outro fim de semana, mas a coisa não foi o que se esperava. O Vasco fez um péssimo primeiro turno. O Carioca fez uma boa campanha, chegou aí às semifinais, foi eliminado pelo Flamengo, mas o brasileiro foi um horror, a ponto do Flamengo fazer o que bem entendesse com o Vasco no primeiro turno. Se ele quisesse aplicar uma goleada histórica, poderia. Fez 4-0 no primeiro tempo e no segundo tempo tirou o pé, aí o Vasco fez o gol de honra. E só depois, já indo para o retorno,
quase indo para o retorno, é que eles se ligaram e mudaram a rota e veio a janela no meio do ano, que aí sim acertaram as contratações e trouxe um técnico de verdade chamado Ramon Dias, que o Vasco conseguiu respirar o campeonato. Se ainda fosse com o Maurício Barbieri, a gente já estaria matematicamente rebaixado. Ainda bem que ainda acordaram a tempo, mas, segundo os matemáticos, o Vasco tem agora 71% de chance de permanência na Série A. O Santos tem 73%, Goiás tem menos de 60%. Tudo leva aqui que o Goiás será a outra vaga de Isso aí é uma briga enorme para quem é na última vaga indesejada. E para isso, a torcida do Vasco precisa fazer o que ela fez na vitória de segunda-feira de anteontem contra o Botafogo, apoiar os 90 minutos, mesmo no período que o Vasco estiver sofrendo. Ela precisa apoiar o time e empurrar o time nos 90 minutos. E falando nisso, começa nessa quarta-feira, dia 8, a venda dos ingressos para o jogo contra o América Mineiro. E olha, eu acredito que vai esgotar os ingressos de poucas horas, como tem sido. A torcida do Vasco é diferente, como ela não existe igual. Mas eu vou colocar aqui os preços das inteiras, né, já que os sócios, dependendo da sua categoria, varia o valor dos ingressos. E aqueles sócios da categoria como diamante, que eu chamo de categoria para sócio rico, que paga R$600 por mês, é só fazer o check-in. Agora tem que fazer reconhecimento facial e tirar o seu ingresso. E o convidado do sócio diamante também. Mas vou colocar aqui os preços de ingressos. A arquibancada está R$80, a VIP dá R$110, a social a R$140. E o visitante, né, o torcedor do América que quiser vir acompanhar o jogo, a inteira a R$80. Estudante que tem direito a meia é a metade desse valor. E eu vou colocar lá na descrição locais de venda online, né, os sócios não estatuários poderão, e sócios gerais poderão comprar o ingresso no meusociogigante.com/ingresso. O sócio estatuário Vasco-administrap.com.br e os visitantes no vasco.everytic.com.br. Estará lá na descrição todos os sites para o torcedor, seja do América e tanto do Vasco, poder comprar seu ingresso. Então, é isso, galera. Até a hora do nosso almoço, que a gente vai questionar se, após a vitória do Clássico contra o Botafogo, você está mais confiante no Vasco subir? Subir não. Chega essa palavra de subir. Permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então,